eu devo parar de ser vítima? E o porquê, Mari? O que tem a ver esse assunto comigo? Você sempre diz que você fala sobre mim. Então, o que tem a ver esse assunto de ser vítima e parar de ser vítima? E toda essa história que você está falando? Todos nós somos vítimas. Olha só. De alguma forma somos vítimas. Por quê? Porque na nossa vida existem crenças. E através dessas crenças também está uma das crenças que é o vitimismo. E é natural de nós, humanos, porque nós somos falhos, somos seres humanos. Só que o vitimismo, ele tem até um certo ponto. Por quê? Por que, Mari, um certo ponto? Ou por que o vitimismo muitas das vezes nos atrapalha? Porque muitas das vezes nós deixamos que o vitimismo seja maior do que nós. Por quê, Mari? E hoje eu vou falar sobre uma história também que essa pessoa deixou o vitimismo ser maior do que ela. E quando nós deixamos que o vitimismo seja maior do que nós, o que acontece? Acontece coisas desagradáveis. Nós nos deixamos levar pelo vitimismo e o vitimismo acaba nos deixando para baixo muitas das vezes. Olha só, não acreditando em nós mesmos. E o porquê, Mari, o vitimismo nos deixa para baixo e muitas das vezes não nos deixa viver algo novo, um novo nível, como você sempre fala. Por quê? Porque quando nós deixamos o vitimismo ser maior, muitas das vezes ele não nos deixa nós vivermos uma vida nova, como nós esperamos, como nós buscamos. Olha só, nos deixa, ele nos paralisa. Por que, Mari, nos paralisa o vitimismo? Porque nós deixamos essa crença ser maior do que nós. Só a vítima, olha só, uma pessoa vítima não prospera. Uma pessoa vítima é aquela que olha para o outro com olhar de julgador. Olha só, eu compartilhei no meu Instagram um videozinho essa semana que eu estava em uma live. Olha só, eu estava em uma live de lançamento do meu e-book. E uma pessoa comentou assim, e eu perguntei assim, como que vocês estão? Como eu sempre pergunto, como que vocês estão? E essa pessoa foi e falou assim, olha, o meu dia foi ruim, e agora que eu entrei nessa live, o meu dia piorou ainda mais, te ouvindo. Aí eu fiquei pensando na hora, e ainda falei no vídeo, eu fiquei pensando na hora assim, caramba, essa pessoa é a vítima. Ela não teve um dia ruim, e não tinha nada a ver comigo, porque eu nem conhecia essa pessoa. Então, ela estava na situação de vítima e ela deixou o vitimismo ser maior do que ela. Talvez no dia dela aconteceu coisas que ela não esperava. E talvez no dia dela não foi como ela esperava. Ou como ele esperava. E o que aconteceu? Ele deixou ser vítima buscando julgar o outro. Ou buscando culpados pelas situações que ele viveu e vivenciou no dia dele. Olha só, talvez seja você no seu dia a dia também. Faz isso. Deixa o vitimismo ser maior do que você e talvez no seu dia acontecem coisas que você não esperava e que você não planejava no seu dia. Coisas ruins. E o que aconteceu? Você deixou o sentimento de vítima vir até você e você acha culpados para as situações suas nos outros, culpando os outros, achando que o outro é culpado por aquilo que acontece em você. Olha só, o que o sentimento, o que essa crença de vitimismo faz com você. Muitas das vezes acaba com o seu dia, aí você só se vitimiza, aí ou você só acha culpados, ou busca culpados para as situações que você vivencia no seu dia. Olha só, o vítima, ele olha para o outro com um olhar de julgador, que procura culpados para os seus próprios erros. É o que eu acabei de falar, olha só. Se acha o certo da história, olha só. Ele é o certo. Não busca reconhecer os seus erros, olha só. Uma pessoa vítima vive na ansiedade, quer tudo para ontem, não espera e se tudo não sai como ela quer, fica bravo e olha para o outro como se o outro não prestasse. Olha só, talvez seja você na sua vida. Quando você tem esse sentimento de vítima, de vitimismo, o outro, talvez quando não acontecem as coisas como você espera que eu falei,
você se torna vítima. Vem o sentimento de vitimismo, vem o sentimento de que não, o outro não é bom o suficiente. Não, eu sou o certo da história e o outro não é o certo. Olha só, sentimento de vítima. Sentimento de vítima faz isso com você. Olha só, sentimento de vítima faz com que o outro não seja bom o suficiente. E um exemplo de vitimismo que eu vou dar para você, você que está entrando, seja muito bem-vindo nessa live. Estamos falando hoje sobre o porquê eu devo deixar de ser vítima, o porquê eu devo trazer essa consciência sobre o vitimismo e o porquê eu devo tratar isso. Porque o vitimismo, quando eu deixo ser maior do que eu, ele não me deixa viver algo novo na minha vida. Ele não deixa eu vivenciar uma nova história. Por quê? Porque eu sou vítima. Eu sou a coitadinha da história. Olha só, deixa eu te contar uma história, Bruno, que aconteceu comigo anos atrás. Talvez você já viu a minha história e já acompanhou aqui que eu falei que eu sofri abuso sexual na minha infância. Olha só, dos meus 9 aos 16 anos. O que aconteceu? Nesse determinado tempo depois, eu me achava vítima. Eu achava culpado para tudo. Eu não era culpada, ou às vezes me achava culpada também e queria fazer com os outros o que fizeram comigo, vítima. Eu não tratei a dor, eu não tratei o meu emocional, eu não me tratei. E eu busquei culpados para tudo que aconteceu comigo. Tanto bom quanto ruim, não só simplesmente o fato do abuso. Porque sim, isso não foi culpa minha, hoje eu reconheço. Mas naquele tempo eu me achava culpada. Eu não me achava bem, eu não me achava boa, eu não me achava capaz. Eu era vítima da história. Os outros eram culpados. Tudo que acontecia de ruim para mim, eu achava que eram os outros que eram culpados. E muitas das vezes era eu mesmo. Não nessa situação do abuso, mas depois disso que aconteceu, aconteceram outros fatos. E eu não me achava capaz de dizer, olha, não, isso aqui eu errei. Não, eu achava culpados nos outros. Brigava com todo mundo. E é uma história onde também houve uma pessoa que se vitimizou, olha só. Talvez você já conhece essa história. A história do filho pródigo. Você conhece essa história, eu já contei aqui para você, mas eu quero trazer com esse exemplo que nós também podemos aprender com essa história. O filho pródigo, ele pediu tudo o que ele tinha para o pai, a sua herança, e foi, saiu, gastou tudo, você já conhece a história. E quando ele volta, ele reconhece o seu erro. Olha só, ele reconhece o seu erro para o seu pai e diz, pai, eu errei, pequei contra ti, contra os céus. E o seu pai vai e lhe abraça, manda matar o melhor bezerro, manda colocar as melhores sandálias nos seus pés. Ele pega a melhor capa, a melhor roupa, a melhor veste e dá para o seu filho. E veste seu filho, dá um banho no seu filho e coloca também um anel de príncipe, um anel de filho no dedo do seu filho, olha só. Mas esse filho pródigo, que não diz o nome, ele tinha um irmão, olha só. Ele tinha um irmão, o seu irmão ele morava com seu pai, ele participava de tudo que o seu pai fazia. E nesse dia que aconteceu isso, que o seu pai deu a melhor festa porque o seu filho havia voltado, esse irmão, ele ficou como vítima da história. Ele não se alegrou por seu irmão ter voltado. Ele olhou para a situação, que o quê? Que o irmão dele tinha gastado todo o dinheiro do seu pai. E o seu pai, além desse jovem, desse filho pródigo ter gasto tudo, ainda o seu pai aceita ele de volta e além disso, ele dá uma festa em comemoração a isso. Olha só. Aí esse irmão não se achou capaz de ir participar da festa e ficou o quê? Com ciúme. Ele começou a se vitimizar. Então seu pai veio até ele e perguntou, por que você não entrou na festa? Ou por que você está aqui fora? E ele disse, o meu irmão vai, gasta tudo o que era seu. E ainda o senhor aceita ele de volta?
ele se tornou vítima da história. E eu, que tenho os meus amigos aqui, o Senhor nunca permitiu eu dar uma festa para os meus amigos, matar o melhor boi. Olha só, o irmão do filho pródigo, ele o que? Se vitimiza essa pessoa. Ele fica na situação de vítima. Ele não se sentiu merecedor de ir participar com o seu pai, com sua mãe, com seu irmão. Por quê? Porque seu irmão havia voltado. O seu irmão, ele havia reconhecido o erro que ele tinha cometido e ele decidiu voltar. Então, esse rapaz, ele o quê? Se torna vítima da história, se achando o certo. Olha só, talvez seja você na sua vida. Talvez aconteceram fatos, coisas na sua vida e você até hoje está o quê? Se vitimizando. Olha só, a vitimização, ela não te deixa avançar para um nível novo. A vitimização, ela não deixa você viver uma nova história, viver algo novo. Olha só. Então o seu pai diz para esse jovem, para esse homem, ele diz: olha, tudo que é meu é teu também. Tudo que é do seu irmão é teu também. Olha só, tudo que eu construí foi para vocês desfrutarem. Então não há essa necessidade de vocês estarem assim, nesse sentido de vitimização, nesse sentido de não se acharem merecedor. Olha só, o que a gente aprende aqui com essa história também. Também outra história que eu conto muito também, que é a história de Davi, talvez você já ouviu. Davi, ele foi marmiteiro, ele foi aquele que cuidou das ovelhas do pasto do seu pai, Jessé. Olha só, Davi, ele foi aquele que levou marmita para os seus irmãos enquanto estavam na guerra. E teve essa situação lá quando ele foi lá no arraial aos seus irmãos e levar comida para os seus irmãos. E ele vê toda aquela situação onde estavam todos os soldados com medo de Golias. Estavam se vitimizando. Não, Golias é um homem grande, meu Deus do céu, só a voz do Golias já estremece tudo, ai que medo. Então o que acontece? Então Davi, mas quem é circunciso aí que está fazendo todo esse alarde? Quem que está afrontando Deus? Quem que está fazendo todas essas coisas e deixando vocês com medo? Então todo mundo diz, é Golias. Então Davi vai lá e fala com Saul. Ele diz, eu vou enfrentar esse Golias. Vocês estão com medo, vocês que são soldados estão com medo. Espera aí que eu vou lá enfrentar. Então Davi vai. E ainda Saul tenta colocar sua armadura em Davi. E Davi diz, não, pera aí, eu não consigo nem andar com essa armadura. Porque Davi, ele não foi preparado para a guerra. Ou melhor, não foi preparado entre aspas, porque lá no pasto do seu pai, cuidando das ovelhas do seu pai, ele matou o leão. Ele matou o urso, ele matou os lobos que vinham tentar comer as ovelhas. Então sim, ele foi preparado de certa forma para a batalha, para a guerra. Só que ele não foi preparado com espada e nem com armadura. Ele foi preparado de outra forma, com força. Ele foi preparado com autoridade. Ele foi preparado com o preparo de Deus, do Espírito. Olha só. Mas ao ponto que eu quero chegar é nesse sentido de vitimização, onde estavam todos vitimizando, porque Golias, ele era grande. Golias, ele era um homem grande. E eles estavam com medo de morrer, porque Golias era o quê? Maior do que eles. E eles se sentiam o quê? Pequenos perante Golias. Mas Golias, ele era grande somente na estatura. Só que quando você se torna vítima, você sente medo de tudo. Você acha culpado em tudo. Olha só o que eu acabei de falar. Quando você se acha vítima, ou quando você é vítima, você está na posição de vítima, você busca culpado em tudo. Você não traz a autorresponsabilidade para você. Você não traz a consciência de que você é responsável. Mas você traz o quê? A vitimização. É melhor achar os outros culpados do que eu. Não, eu não sou errado da história. Olha só.
Traz essa consciência para você. Talvez hoje você não está vivendo a sua vida que você tanto sonhou. Talvez você não está vivendo uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida transbordante. Por quê? Porque você está sendo vítima da história. Porque você não subiu para um novo nível. Talvez porque você está se sentindo vítima da história. Está trazendo somente, não, os outros são culpados. Eu não tenho nada a ver com isso. E talvez a responsabilidade está em você. Olha só. Traga essa consciência para você hoje. O momento que eu trouxe a autorresponsabilidade para mim, quando eu parei de ser vítima da história, a minha vida começou a andar. Como assim começou a andar, Mari? Uma pessoa perguntou, nossa, Mari, como tu mudou, né? Sim, porque eu parei de ser vítima. Eu parei de achar culpados para tudo que estava me acontecendo. Eu comecei a trazer a autorresponsabilidade. Eu comecei a viver algo novo, real na minha vida. Por isso que eu estou aqui hoje falando para você sobre vitimização, porque eu vivi isso. Esse homem, Davi, ele não se deixou ser vítima. Ele poderia dizer, é verdade, esse Golias aqui é grandão, né? Não, eu vou só entregar as marmitas e vou voltar pro meu pai, dizer que os meus irmãos estão tudo com medo, contar uma historinha lá. Então ele decide enfrentar Golias. E é algo extraordinário, que ele fala assim, ei Golias, você vem com espada, você vem com lança para mim, mas eu vou em nome do Senhor. Olha só. Então ele pega, cata lá as pedras e acerta a cabeça de Golias. Então ele mata Golias? Não, ele derruba Golias. E com a própria espada de Golias ele mata Golias. Tira a cabeça de Golias. Olha só que história bonita, não é verdade? É uma história bonita, mas que traz um aprendizado para você. Quando você se deixa, ou quando você traz a autorresponsabilidade, quando você diz, não, eu não sou vítima da história, eu sou aquele que é dono, o autor da história. Davi, ele foi o autor da história, ele não foi a vítima da história. Seus irmãos foram as vítimas da história. Por quê? Porque eles tiveram que ver Golias ser morto. Aqueles que eles tanto temiam, Davi, que era o menor da sua casa, foi lá e matou. Davi, ele trouxe autorresponsabilidade. Ele trouxe a decisão e ele teve uma ação. Não se deixou ser vítima. Porque Davi, além de ser o menor, ele poderia dizer, não, eu não, olha o meu tamanho aqui, ó. Não. Davi, ele trouxe e disse, não, espera aí. Vamos resolver essa treta aqui? E ele foi lá e resolveu. Que mais que Davi foi? Davi foi musicoterapeuta de Saul. Saul às vezes dava um endemoniado lá, Saul dava umas tretas lá com Saul. Davi ia lá e resolvia. Tocava a harpa, Saul ficava mansinho. Davi também foi preparado, ele foi líder de guerra. Olha só. Depois que ele matou Golias, venceu grandes exércitos, tornou grande, até que Davi se tornou rei. Cumpriu o propósito. Mas ele cumpriu o propósito depois que ele se posicionou. Ele não se tornou vítima. Quando ele tirou a vitimização, quando ele não se deixou ser vítima, ele começou a viver realmente o propósito dele. Porque nessa situação lá de Golias, ele poderia ter trazido a consciência, não, eu sou vítima, né? Não, eu sou a vítima da história, que nem vou me meter nessa treta que nem é minha. Mas ele foi lá e resolveu a questão. Que nesse dia, essa mensagem que eu quero deixar para você, você traga consciência no que você está sendo vítima. Ah, não, meu pai é culpado, minha mãe é culpado. Será? No que você está deixando ser vítima? Buscando culpados para as situações que acontecem com você. E que você ainda não está vivendo aquilo que você tanto sonhou. Talvez seja você hoje. Está sendo vítima da história. Por quê? Porque é melhor ser vítima do que trazer a autorresponsabilidade. Que nesse dia você traga essa consciência. No que eu posso mudar hoje? Onde eu estou achando culpados? Buscando culpados?
Olha só, eu falei do moço dessa live. Ele disse: não, a minha situação, o meu dia foi ruim e ouvir a tua live agora está sendo ruim. Se tornou ainda mais ruim. Estava achando culpados para as situações dele que aconteceu. E o meu cérebro disse: não, peraí. Tu não tem culpa de nada, tu nem conhece essa pessoa, então tá tudo certo. Ele só está buscando culpados. Por quê? Porque ele é um vítima da história. Nós não trazemos autorresponsabilidade. Nós buscamos culpados nas coisas que acontecem para nós. Só que a autorresponsabilidade é nossa e não do outro. Pense nisso hoje. Em que você está buscando culpados? E o que você pode resolver trazendo hoje a autorresponsabilidade para você. Tá bom?